O Troca de Opiniões começa agora. Está no ar o debate mais importante do rádio brasileiro, de maior audiência, discutindo os mais importantes assuntos. Ela esteve aqui pela primeira vez exatamente no dia que eu fui vítima de um choque térmico, fui parar no pronto-socorro e não tive chance de ouvi-la, mas não de conhecê-la. Elaine Santos, psicóloga, escritora, palestrante. Que bom que você voltou para eu poder te conhecer, Elaine. Muito prazer, pessoalmente agora. Muito obrigada pelo convite. Não, a sua participação foi maravilhosa, foi elogiada por quem estava na mesa, pela produção e pelos ouvintes. Muito obrigada, A gente feliz fica muito por feliz isso. de ter você de volta. Obrigada. Um dos brasileiros mais lidos em todo o mundo, nos enche de orgulho com a sua inteligência, com a sua facilidade de se expressar e de entender o comportamento humano. César Romão, meu amigo, meu irmão, bom dia. Bom dia, João Ferreira. Que prazer estar com você. Eu quero começar aqui dizendo a minha alegria de estar com o doutor Alessandro, a minha alegria de estar com a psicóloga Elaine Santos, que é uma das grandes sumidades no tema psicologia que nós temos aqui no Brasil. E muito obrigado pela festa que você fez no Fizemos meu aqui no ar pra aniversário, dia você. 24 de maio, festa maravilhosa, todo mundo me ligando. Você é sempre uma pessoa muito especial, viu, João? E você também. Olha, para quem não sabe, César Romão tem pretensões a ser presidente da República. E o ministro do Trabalho já está escolhido. A maior referência, doutor Alessandro Lodi. Alessandro, bom dia, meu amigo, meu irmão. Bom dia. Para mim é uma honra estar aqui com tanta pessoa, tanta gente seleta aqui, né? Então, eu estou aqui na humildade, porque César Romão, professor, dispensa referência e comentários. Ângela, sumidade no tema. Então, eu estou aqui para aprender a aprender, João. Sempre bom. Não, e eu vou deixar a Elaine para o final, porque a Elaine é psicóloga, então ela pode trazer uma outra leitura. Ela vai descobrir o nosso lado negro. Eu vou começar pelo lado jurídico, com você que é advogado. Maravilha. Em derrota do governo, Congresso derruba veto de Lula e acaba com saidinhas para visitas a familiares. Né? Há 2 meses atrás, o Congresso aprovou o fim da saidinha, precisava da sanção do presidente Lula, ele vetou, voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto. Queria saber de você, meu amigo Alessandro Lodi, o aspecto jurídico. Quem defende a permanência da saidinha diz que o preso ele precisa ressocializar. Se ele cumprir toda a sua pena e só sair no fim da pena, será muito complicado para ele voltar a uma convivência normal. Daí a importância da saidinha. Quem é contra a saidinha argumenta que se sabe que pelo menos 5% não vão voltar e que muitos saem, aproveitam e na hora que saem já começam a cometer crimes. Então, é uma votação que me chamou a atenção, porque teve gente do PT, como a Maria do Rosário, que votou contra o Lula. Teve gente como o Aécio Neves, que votou a favor do Lula, né, pelo veto ao fim da saidinha. Então eu queria saber a sua opinião, primeiro jurídica e depois pessoal, sobre o fim da saidinha temporária. O que você pensa? Perfeito. Bom, juridicamente eu digo que a lei de contravenção penal ela tem que ser alterada. Então, primeiro que a gente parte numa questão legal. Se a gente imaginar que o que a lei fala de uma forma, por isso que existe muito debate sobre isso, sobre como fazer as liberações. E é uma coisa muito interessante, porque a lei, ela diz que aqueles que ainda justificarem, que vão estudar, eles ainda conseguem ainda o benefício da saída. Então não é assim uma questão extrema, não, acabou, não tem mais nada sobre isso. Ainda vai ter ainda as possibilidades, desde que justificado, vai ter que requerer isso, justificar a saída e o motivo. E vejo que se não houver uma definição muito clara, porque é muito ruim para a gente que opera o direito, sabe, João? Porque todo mundo coloca no mesmo balaio, sabe? Então aquele que é o criminoso que cometeu homicídio, que está ali condenado por um crime contra a vida, ele acaba, e eu tenho minha opinião pessoal, que não deveria ter a liberdade mesmo, porque eu acho que cometer um crime é opção, não é uma questão, olha, foi uma questão fortuita, não, eu entendo comigo que a pessoa que vai cometer um crime, ela sabe que ela vai cometer um crime, e ela tem que ser apenada e tem que cumprir a pena. Então, eu não é nenhum sentimento, a minha visão de mundo jurídico é que se não tiver uma lei dura de que as pessoas entendam que cometer crime não compensa, vai continuar a cometer os crimes. Então você pessoalmente é a favor do fim da saidinha? Não tenha nem dúvida. Para mim, cometeu o crime, tem que ser apenado. Ah, mas tem a questão dos direitos humanos, a questão de ressocializar. É muito importante ressocializar.
Mas por que se não faz um trabalho dentro da própria cadeia de demonstrar que ele, quando sair, ele tem que trabalhando dentro da própria cadeia, produzindo e não só consumindo dinheiro público, que um preso custa muito. Porque um preso ele custa não só a questão da alimentação, de toda a estrutura, ainda tem para a família ainda o benefício, o auxílio previdenciário ainda, do auxílio reclusão. Exatamente. Então vemos que cometeu o crime, chegou a um absurdo. Teve uma matéria anos atrás no Nordeste, onde um preso falou assim, não, eu vou cometer um crime porque eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, vou lá, eu vou estar recebendo, vou estar comendo, bebendo, dormindo, e ainda minha família ainda vai ganhar ainda um salário mínimo. Gente, olha que absurdo. Então, é uma questão de... Chega a ser ridículo uma situação de pensamento disso. Mas a minha opinião pessoal é no sentido de, se você cometer um crime, você tem que pagar por ele. Não existe condições de ser beneficiado, porque a lei já traduz, a lei brasileira ela é muito benéfica. Se imaginarmos que quando você está condenado a 10 anos de cadeia, quando você cumprir 1/6 da pena, você já tem direito a condicional. E aí você sai, aí consegue um emprego, que esse é o objetivo da pessoa ir, né, ressocializar. A cada 3 dias de trabalho, ele ganha 1. Ou seja... diminui um dia da pena. Diminui um dia da pena. Ou seja, só gera benefício, só gera benefício. E uma coisa que me chamou a atenção é que não é retroativo, né? Quer dizer, quem vinha tendo benefício não vai ter mais. Não vai ter mais. Né? Porque eu achava que seria daqui para frente. Mas não, quem tinha, acabou. O Congresso ele já definiu uma forma muito simples para isso. Que não é não, e acredito que agora vai ter que ter uma cultura diferente de até explanar isso. Se tiver qualquer modificação, que tem que ser legislativa, e não essa questão, cada hora muda a regra no meio do jogo, e fazer com que as pessoas entendam que cometer crime vai ter que pagar. César Romão, você já fez palestras nos lugares mais variados, né, em todo o país e até fora do Brasil. Não sei se já fez algum trabalho com penitenciária, visitando presos, mas você particularmente... Essa decisão tomada pelo Congresso tem seu apoio, o fim da saidinha? Ou você acha que, pelo que você conhece do ser humano, ele precisava começar saindo aos poucos? João, a minha primeira formação acadêmica foi Direito pela Universidade Mackenzie. Então, eu descobri que nem tudo que é justo é de direito e nem tudo que é de direito é justo. Né? Eu, pessoalmente, sou favorável ao fim mesmo. As razões são óbvias. Basta olhar aí as pesquisas dos fatos que ocorrem quando isso acontece. Mas eu sou muito favorável que se mude radicalmente o nosso sistema penitenciário. Nós temos um código, doutor Alessandro, de 1918, que é o nosso Código Penal de 1918. Faz tempo. Né? Faz tempo, precisa ser atualizado, e nós precisamos melhorar o nosso sistema penal. Porque o nosso sistema penal, o que ele é hoje? É um alojamento. É um alojamento. Então, o preso, ele é alojado, ele não é reeducado para voltar à sociedade. E você pode, sim, ter universidades dentro dos presídios que mantenham aulas para eles, para que ele se forme dentro do presídio. Você pode, sim, ter o hospital dentro do presídio para que ele seja atendido lá. Pode ter um ambiente melhor para ele receber a família. Acontece que ninguém pensou nisso ainda e ninguém quer fazer isso. Então, aloja o cidadão e aí esse alojamento transforma a pessoa, né? A pessoa, imagina só, você fica coado, porque aquilo é um alojamento. Né? Então você sente a necessidade, o preso sente a necessidade de voltar para a sociedade. Mas é muito difícil, porque se você não desenvolveu características sociais dentro de um presídio, dificilmente você vai praticá-las na sociedade. Elaine, você, como psicóloga... Só interrompendo, Claro. Você me fez a pergunta e acabei não respondendo. Eu recebo muita carta ainda escrita à mão de penitenciárias. Sério? Os presos escrevem ainda. No próximo programa eu até trago aqui para a gente falar de algumas. Desculpa, Helena. Imagina. Não, o que eu queria saber de você é o seguinte. Eu vi uma matéria de famílias que já estão sofrendo porque seus parentes não virão mais para casa. Então, é possível, você como psicóloga, se você fosse conversar com um preso, seria possível identificar se ele é um preso que quer voltar para a sociedade ou é aquele preso que não tem jeito? Porque o que eu fiquei pensando é o seguinte, tem realmente gente que sai e volta, né? Tem aquele que sai para roubar, mas tem o que sai e volta. Você acha que é possível saber, olha, esse aqui não adianta colocar na rua que ele não vai voltar e vai cometer crime. Esse aqui deixa ele para casa que ele vai voltar e não vai fazer nada de errado. É possível isso? Sim, é possível.
Eu trabalhei num sistema penitenciário. Verdade? É, Olha que legal. trabalhei num presídio feminino. E sim, algumas voltam, mas voltam porque falta pouco tempo para terminar de cumprir a sua pena. Então não vale a pena fugir, porque senão vai Vai precisar. perder todos os benefícios. Exatamente. Agora, tem as pessoas que já programam que não vão voltar. É isso que eu falo. Quer dizer, se aquela pessoa não tem recuperação, um cara que já foi preso 13 vezes, né? Você vai dar ele um benefício, ele não vai voltar. Não vai voltar. Agora, para colocar uma regra para cada um, não vai funcionar. Por isso, eu também sou contra que tenha saidinha. Você também é contra? Sou contra, porque isso de reeducação não existe dentro do presídio. Então, como o César falou, precisa ter um programa e não existe. Reduz a pena quando eles trabalham? Não tem trabalho para eles lá dentro. São pouquíssimas pessoas que têm o trabalho. As empresas não investem nisso. Então, não existe reeducação. Ali dentro é uma grande faculdade. A pessoa comete um furto e aí ela convive com outras pessoas de crime internacional, de tráfico, e ela aprende isso. Quantas vezes eu vi uma ensinando a outra de como fazer. Então, como você vai ressocializar se você não educou lá atrás? Porque o crime não é da noite para o dia, eles aprendem. Desde pequenininhos, com 3 anos, uma criança já está enchendo um pino de cocaína. Com 9, 10 anos, vai fazer uma Ou festa. seja, não tem futuro. Não tem, não tem. Então, não é essa ressocialização na saidinha que vai funcionar. Como foi a construção lá atrás? É a mesma coisa que você pensar num prédio. Ele está todo desestruturado, vai cair. Vou passar uma massa corrida ali que está tudo ok, vai funcionar. Não é assim. Alessandro, quem defende a permanência da saidinha argumenta que há uma grande possibilidade de manifestações violentíssimas nos presídios por causa do fim da saidinha. Você acha que isso é possível? É possível, não tenha dúvida. E não espero que seja diferente na semana que vem falarmos sobre o mesmo tema, porque como é um assunto de imediato, não tenha dúvida que vai ter movimentação para que tentem mobilizar o governo a mudar. Eu não tenho sombra de dúvida que isso vai acontecer e não vai demorar. Também pensa, Pode Sérgio? não ter saidinha, pode ter a manifestação. Eu acho que a manifestação vai ocorrer. Você também acha? Acho. Se o governo não der uma contrapartida. Então, olha, gente, saidinha está proibido, mas agora a gente vai atuar assim, nós vamos investir nos presídios, você vai ter maiores benefícios aí dentro. Tem que ter uma contrapartida. O nosso sistema penitenciário precisa parar de ser um local onde você joga as pessoas lá dentro, né? Então, hoje existem modelos, por exemplo, nos Estados Unidos, que são praticamente quase todos privatizados hoje, principalmente em algumas cidades, e eu acho que a gente podia pensar nisso aqui também. Por que não? Fica a sugestão. Fica né? a sugestão. Elane, eu confesso a você que eu nunca coloquei os pés num presídio. O que você viu lá te chocou ou você viu a possibilidade das pessoas saírem de lá do presídio melhores? A grande maioria são pessoas vítimas da nossa sociedade. A grande maioria. Todo mundo tem um olhar de é tudo muito ruim, são pessoas perigosas. Não, são pessoas muito queridas que não tiveram oportunidades. Tem histórias de todos os possíveis temas que você pode imaginar. Você passou muito tempo lá? Eu fiquei 3 anos. 3 anos. Era para eu fazer um estágio de 80 horas pela faculdade e eu acabei ficando 3 anos. Então, é possível recuperar pessoas. A sugestão do César seria perfeita. Perfeita. Se houvesse respeito ao ser humano, né? Perfeito, porque elas falam, exatamente como ele falou, elas literalmente ficam jogadas ali com um tempo sem ter o que fazer, sem ter como se ocupar e vai fazer o quê? Vai pensar e vai conversar sobre crime o tempo todo. E aí, diga, Alessandro. Desculpa, até uma coisa curiosa, né? A Elane falando sobre isso, o índice das mulheres voltar ainda é maior do que dos homens. Com certeza. E ainda o índice das mulheres que ressocializam e voltam ao mercado de trabalho é muito maior que dos homens. Então veja que eu até... A recuperação para elas é melhor. É melhor, ela existe, é possível. E eu brinco, toda vez que estou pela Marginal, que eu passo pelo presídio feminino, eu fico bobo de ver como tem poucos homens para visitar as mulheres. Exatamente. E vai no presídio na mesma outra extremidade, na Marginal... Estão lá as mulheres fiéis para poder ir lá. Mães. Sabe? Mães são as rainhas. Que essa não abandona nunca, né? É triste, né? Ângela, e aí, como é que está o nosso
quarto debatedor, é a favor da saidinha ou é a favor do Aqui fim da saidinha? tá quase unânime, viu, João? É contra a saidinha. A Jaqueline, ela é do Rio de Janeiro, mandou um WhatsApp aqui, no 98334-5777. Ela fala sobre essa questão das rebeliões. Sou contra a saidinha, mas não podemos esquecer que ao vetar as saidinhas, corremos o risco de rebeliões nos presídios. É preciso ter muito cuidado com as decisões. Acho que depende do crime, tem que analisar cada caso. Até parece que se chegar e falar assim que acabou a saidinha, mas logo vai ter algo para recompensar, para compensar. Gente, não estamos em Nárnia. É preciso ter um reforço na segurança ou será implantado o caos, como foi nos anos 90. Eu tenho áudios chegando aqui, João, e a gente vai ouvir aqui então primeiro. Bom dia, João Ferreira. Bom dia a todos amor. aí da mesa, é a Jandira. Oi, Jandira. João, infelizmente eu tenho um sobrinho que está lá, eu falo que está no retiro, né? A minha irmã, ela é super contra essa saidinha. Para vocês terem ideia de como é essa saidinha, já aconteceu do meu sobrinho sair e ele nem vir na casa da minha irmã. Minha irmã fica sabendo que ele está na cidade porque as pessoas ficam falando. E aí depois a minha irmã vai atrás e ele vem. Então, eles não estão com saudade da família, não, João. Eles estão querendo sair para bagunçar. Super contra. Se aprontou, é como diz a minha irmã, tem que pagar até o final. Não tem essa história de ficar passando a mão na cabeça, não. Beijos. Beijo, Jandira. Se a mãe pensa que é melhor o filho ficar lá, quem somos nós para discordar, né? Diga lá, Gê. Mais áudio chegando. Bom dia, meus amores. Sobre essa saidinha de presos aí. Isso aí é mordomia para eles. Tem várias que a gente conhece, que a gente assim, anda pela comunidade, vai nos lugares aí. Você fala, não, já cumpri o que tinha que cumprir, já saí, agora eu vou voltar na vida de novo, vender drogas, essas coiseiras, tudo. Eu sei que eu vou preso, daqui a pouco eu tô de novo na rua, porque aí eu tenho a saidinha, vou ter salário, vou ter isso, vou ter aquilo. Então quer dizer que nunca vai ter conserto mesmo no Brasil. Agora se cortar tudo isso que não deixar mais sair, cortar salário de família, cortar salário de tudo, tem certeza que muitos vão endireitar. Tem muita certeza que muitos não vai querer voltar, mas vai ficar preso não. Porque sabe que a mordomia acabou, entendeu? Corretíssimo o que os nossos deputados e senadores estão fazendo lá. Que Deus nos ajude mesmo, porque a maioria das coisas ruins que acontecem nesse nosso Brasil de morte, coisas ruins, são essas pessoas que saem na saidinha. Na saidinha eles aproveitam para fazer tudo que tem que fazer, entendeu? Lembrando que 5% não volta. Diga lá, Ângela. Aqui na live eu tenho o depoimento da nossa quarta debatedora, Elaine Machado. Ela conta que teve um irmão assassinado. Ela diz assim, tive um irmão assassinado por vagabundos enquanto ele trabalhava. Quem ajudou os 4 filhos que ele tinha? Eu e meus outros irmãos. Meu irmão falecido não teve seus direitos humanos respeitados. Tá certo. Olha, a gente vai aos comerciais e na volta eu quero ouvir o Alessandro, César, Elaine. Papa Francisco pede desculpas após comentário homofóbico. Né? Eu tenho uma surpresa com relação a esse comentário. Aliás, 2 surpresas que eu quero compartilhar e quero ouvir nossos debatedores e quero ouvir você em casa também. 11h29. Você está ouvindo Troca de Opiniões com João Ferreira. A informação em destaque. Capital FM. Estamos de volta com o Troca de Opiniões e as ideias seguem em ritmo acelerado. A gente está de volta com o debate mais importante do rádio brasileiro. Doutor Alessandro, né, César Romão e Elaine, psicóloga, tratando dos assuntos. E você é nosso quarto debatedor. A Ângela fica interagindo com você o tempo todo. Na live, ela lê todas as mensagens. No áudio, por favor, no máximo 1 minuto para que a gente possa te ouvir. Vou começar com você, meu amigo César Romão. Né? Papa Francisco, digamos que nós 4 aqui, durante o comercial, a gente estava conversando, né? Durante o comercial, todo mundo batendo papo. Aí, supostamente, César fez um comentário que se eu levar lá para fora, vai prejudicá-lo. Foi o que aconteceu com o Papa, né? Ele estava numa reunião com mais 2 pessoas e fez um comentário homofóbico. Uma das pessoas na reunião passou a informação para 2 jornais italianos que publicaram. César, 2 coisas me surpreenderam.
Primeiro, o Papa não negar, porque ele poderia falar, não, querem me prejudicar, querem prejudicar a minha imagem, eu não falei nada, mas ele confirmou que falou, né? Então isso me surpreendeu. E o comentário que ele fez, né, o comentário, usando aqui a tradução livre da palavra que ele usou em italiano, é viadagem, né, na formação de um sacerdote. Já tem muita, né, já tem muito homossexual na formação de um sacerdote e ele queria que isso tivesse uma travada. Me surpreende porque vai exatamente de encontro a todos os avanços que ele promoveu até agora, de casal homossexual poder receber bênção e tantas questões que ele vem revolucionando e contrariando conservadores. Te surpreendeu ele confirmar que falou e te surpreendeu ele fazer o comentário? Existe uma história da tradição Sufi que o principal discípulo de Buda, Ananda, surpreende Buda tomando vinho e fumando. E aí Ananda se surpreende e diz, ó meu mestre, tu fumas, tu tomas vinho, isto é pecado, tu nos proíbe de fazer isto e tu fazes. Aí Buda olha para Ananda e fala assim, Ananda, eu já atingi o auge da espiritualidade. Se eu não cometer um pecadinho de vez em quando, eu vou embora. A minha alma vai embora e o meu corpo vai padecer. E aí Ananda responde, então peques, meu mestre, porque queremos tu entre nós durante muito tempo. Eu acho que o Papa Francisco entrou nesse estágio de evolução espiritual. E o que aconteceu? Ele precisou cometer um pecadinho, senão ele vai embora. Né? Senão Deus chama e fala, pronto, viraste anjo. Porque a igreja avançou muito com ele, coisa que a gente não imaginava. Por isso né? que eu estou dizendo, ele precisava cometer um pecadinho para ele ficar entre nós. E olha, eu acredito que hoje as coisas são muito aumentadas, se dá muita importância para determinados fatores. Nós, às vezes, somos traídos pelas nossas próprias emoções, pelos nossos sentimentos, até pelos nossos pensamentos. O nosso maior inimigo é o nosso ego. Às vezes o ego nos trai também. Eu não vejo mal nenhum, eu até reitero aqui que ele cometeu um pecadinho, pediu desculpa, porque se ele não cometer um pecadinho de vez em quando, ele vira anjo. E quem não comete pecado, só Deus. Eu, inclusive, quando eu sinto que eu estou virando anjo, João, eu vou lá e cometo um pecadinho. Ô Elaine, você acha que um comentário como esse pode arranhar a imagem do Papa? Porque, na verdade, o que ele quis passar para quem estava com ele na sala é que tem muito homossexual no sacerdócio. E que a gente tem visto os escândalos pelo mundo inteiro, né? De acusações de padres se envolvendo com meninos e tudo. Você consegue, como disse o César, é um pecadinho ou você acha que esse comentário pode arranhar a imagem do Papa? Eu acredito que arranhar não, porque ele tem uma presença forte, ele mesmo autorizou que os homossexuais se casassem. Então, recebessem bênção. Então no meu olhar, teria dito. Então não está afirmando que ele realmente falou. E às vezes, como o César falou, você pega um recorte daquela informação. Não, o Vaticano emitiu uma nota onde realmente ele pede desculpas pelo comentário que fez. Sim, mas ele pede desculpas para amenizar a situação, no meu olhar. Porque se ele ficar dizendo, não, eu não fiz isso, eu não falei, ele vai contra aquelas pessoas da reunião, ele vai expor aquilo. Entendi. E vai expor uma situação Quem estava lá vai passar por mentiroso. Que ali não está funcionando bem, que existe uma confusão e um conflito. E ele, como um Papa, no meu olhar, e pela inteligência que ele tem, e a sabedoria, vamos colocar panos quentes, eu assumo essa responsabilidade, porque para mim está muito claro, ele teria dito. Então, às vezes, pode ter dito numa brincadeira, mas pegou um recorte. É desagradável? Ok, mas a gente não tem a íntegra de tudo isso. Em italiano, a tradução correta não seria viadagem, seria frescura. Se pegar a palavra que ele usou, ao pé da letra, literalmente frescura. Tenho 12 livros na Itália e a gente tem muito contato lá. Então, a tradução está errada. Então, ele só falou isso, num pecadinho pequenininho. Percebe como já colocaram viadagem muito mais pesado do que... Com certeza, Entende? Então... Agora, eu acredito que ele deve estar louco para descobrir quem passou a informação. Ele já sabe. Será? Certamente. Porque passou... com o divino. Ele é o Papa, ele já sabe. Você é um católico de praticar, né? Frequenta a paróquia do Padre Juarez, é uma pessoa muito devota. Como é que você entendeu esse comentário do Papa nessa reunião?
quando a gente gosta de uma pessoa, é complicado, porque a gente, quando tem a gente admira tanto, até quando erra, a gente fala, não, ele não errou, né? A gente fica é uma tendência muito emocional. Mas a gente tem que analisar friamente. A matéria é muito interessante, como colocou, né? Papa falou de viadagem, aí vai aquela questão, uma avalanche. Só que, pega a matéria inteira. Todos conhecem o Papa como uma pessoa extrovertida, que fala palavrão no meio das brincadeiras entre eles, e uma pessoa de um senso de humor muito elevado. Então, como falou o César, na conversa que se teve em portas fechadas, ele usou o termo, porque a igreja, aí a gente tem que pegar e vamos voltar um pouquinho na questão dos dogmas, dos princípios que a igreja tem, e onde o Papa ele tem que seguir, né? Ou então modificar. Então, quando foi em 2005, houve uma congregação determinando que os padres não poderiam ter nenhum tipo de conotação de ser homossexual ou até mesmo com medo. A igreja teve um medo, isso foi entre eles, um medo de muitos padres homossexuais vão começar a doutrinar a igreja a ser homossexual, ou então a troca de valores. Aí, em 2016... foi novamente ratificada essa condição de que não se pode, até mesmo para poder não propagar essa questão de ter os padres homossexuais ordenados ou em sacerdócio. O Papa, quando ele fala dessa questão, ele acaba falando uma questão até um pouco mais técnica nessa reunião do que uma questão de um pensamento individual, penso eu nesse momento. Porque ele foi o primeiro, em 2013... Perdão, em 2013 ele foi o primeiro a abrir as portas da igreja para a comunidade LGBT. O comentário dele vai de encontro a tudo que ele vem fazendo, né? E eu tiro o chapéu para ele porque ele foi muito honesto, ele não foi político. Como você disse no início, ele poderia falar assim, eu não falei nada disso. Alguém quer me prejudicar. Alguém quer me prejudicar. Jogaria na política, mas não, ele falou, não, eu falei. E outra, é bonito. Sabe por quê? Porque faz com que nós também temos uma reflexão que se o Papa erra, quem somos nós na fila do pão? Os últimos 3 papas deixaram grandes legados. Né? O papado em si, ele nasceu no concílio de Nicéia, com o imperador Constantino, a pedido da mãe Helena. Né? Lá já no concílio de Nicéia, em Constantinopla, já se discutia esse tema, porque no Império Romano havia muito homossexualismo. Então, falaram, aqui não vai poder. Então, ali foi implantado já o celibato. Existem trajetórias, por exemplo, o primeiro Papa foi Pedro. Né? As trajetórias de papas que faziam... O único Papa casado. Pedro foi casado. Foi casado, é o único. Mas foi Papa depois de morto, né? A trajetória de papas incluía festas e outras coisas mais. Nós tivemos até uma papisa que foi descoberta porque deu à luz enquanto fazia aquele trajeto papal anual. Então, toda organização tem os seus dramas, todas elas, sem exceção. A dos papas daria aqui 200 programas, se a gente for pegar a história. Os últimos 3 papas foram fantásticos. Eu, pessoalmente, tenho um carinho muito grande pelo Papa Francisco, pela humildade dele, pela sinceridade dele. E, como eu disse, eu acho que você tem traições, às vezes, que acontecem que você não espera. O próprio diabo faz isso. Né? A tentação. A tentaçãozinha. Né? Eu digo que o Papa Francisco é o único Papa que fez um milagre em vida. Porque nunca existiu um Papa. Ele fez com que todos os brasileiros gostassem de um argentino. Verdade. Diga, Ângela. Bom, aqui na live, João, eu tenho a Rosana Farias dos Santos comentando assim. Ele não mentiu. Muitos não querem dizer a família e acham que podem ser padres. Ser padre é uma vocação. Seja quem você quiser ser, não se esconda atrás da batina. Então ela fala que o Papa não mentiu. Aí Delimarque, o Papa mostrou que não é perfeito, erra e é humano como todos nós. Fran Barbosa, bom dia. O Papa está certíssimo em sua fala. É muito mimimi. As pessoas não aceitam a verdade. O Murilo Costa, o problema da igreja desde muito tempo é o celibato. Celibato não é dogma, é uma escolha. Muitos homens que acabam abusando de mulheres nas igrejas. E aí ele lança uma pergunta. São Pedro tinha sogra. Vocês sabiam? Sim. E aí ele diz também, até porque a igreja
imagem, infelizmente, se torna muitas vezes um escape para muita gente que não pode expressar a sua sexualidade por muita pressão social, João. Então, ouvindo os debatedores e o quarto debatedor, a conclusão é que é um ser humano que tem o direito de errar. Né? Precisa, senão vira anjo. É verdade, precisa errar. Diga, Ângela. E antes aqui do primeiro áudio, muitos ouvintes, né, aqui no WhatsApp, na live também, elogiando o César Romão, que trouxe essa fala, esse trecho do livro. Então, todo mundo aqui aplaudindo também o Romão. E a gente vai ouvir, então, o primeiro áudio. Bom dia, João Ferreira, Ângela e todos os debatedores. Bom dia, aqui é a amor. Eliana de Guarulhos. Sabe o que acontece, João? Infelizmente, hoje, na mídia, alguns padres aí, ainda bem que não são todos, alguns pastores aí, querem agradar a mídia. Hoje você não pode falar nada que você é homofóbico. Gente, não é homofóbico, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz no ditado popular, é curta e grossa. Ela é contra o homossexualismo, mas você não é obrigado a aceitar. Agora, hoje você não pode falar nada que você é homofóbico. Hoje tem lei pra te punir, entendeu? E nós contra eles, não tem lei pra punir, não. O que acontece? O Papa, melhor do que ninguém, conhece a Bíblia, ele sabe. Só que pra agradar, igual eu falei, a mídia, aí ele vem e fala tudo aquilo lá, aceita coisas erradas aí pra agradar a mídia. Mas quando ele tá sozinho, ele sabe, lá ele fala. Só que ele tem uma cobra lá junto com ele, né? Ele tem que tomar muito cuidado. Essa é a minha opinião. Sou Eliana de Guarulhos. Beijo, Eliana. Diga, Ângela. Tem mais áudio. Eu não acho que o Papa cometeu nenhum erro, não. Porque ele, além de ser Papa, também ele é um ser humano. E qual ser humano que não fala alguma coisa fora do contexto de vez em quando? Todos nós. Por que só o Papa tem que andar certinho? Irene, tá em Paulista. Beijo, Irene. Já já a gente volta com outro tema. Diga, Ângela. Tem mais um áudio aqui, que é da nossa amiga Cléo de Fortaleza. Alô, esse final Fortaleza, aqui, Ceará. Boris. Bom dia, sou Cláudia de Fortaleza. Gente, vocês já pararam para pensar que as pessoas às vezes entram no celibato, querem ser padres, justamente por não conseguir expor a sua sexualidade? Sabe que não vai conseguir se relacionar com uma mulher. Ele é uma pessoa gay, então ele sabe que não vai conseguir se relacionar com a mulher, então ele prefere entrar para uma igreja e não ter mais contato com outras pessoas, porque sabe que vai falhar, que vai pecar. Só que é aquela história, é um engano, porque a pessoa vai continuar com o desejo, mesmo entrando no celibato. Vocês já pararam para pensar nisso? Bom dia, sou Cláudia de Fortaleza. Beijo, Cléo. Adoro a sua cidade. Já já, né? Já 10 para o meio-dia, daqui a 10 minutinhos, Eli Correia. Olha, antes do último tema, Elaine, como é que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Eu gostei muito de te conhecer e espero que você volte outras vezes. Muito obrigada, adorei estar aqui. É só me chamar. Minha rede social tem todas as informações. Instagram, @Elaine Santos Psicóloga. Elaine Santos Psicóloga. Isso. César Romão, eu sei que está na Amazon, né, em vários idiomas. É só acessar? Só entrar lá, amazon.com.br. Coloca seu nome, César Romão. Coloca meu nome, aparece tanto livro lá que você vai ficar desesperado, vai sentir uma vontade danada de comprar todos. Se puder, adquira. Olha, quem tem alguma dúvida trabalhista pode interagir. Doutor Alessandro, ele entra no Instagram, ele vê a sua dúvida, ele responde. E quero mandar um beijo para a Juliana, profissional de marketing, que está com você aqui hoje, né? Sim, é uma honra ela estar acompanhando. E sabe que aqui é uma ordem, né? O ouvinte mandou a pergunta. É prioridade. É prioridade. Como é que faz para chegar até você? Lodi Advogados. Lodi. Isso, Lodi. Advogados. Sim. Então, se você quiser interagir com esse advogado maravilhoso, um dos mais importantes do país, Lodi Advogados no Instagram. No Instagram. E um beijo para Juliana, que está por aí, né? Sim. Está nos vendo. Elaine, você já foi vítima de um pancadão perto da sua casa? Não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Se a gente abrir o telefone agora, a gente fica até segunda-feira, gente reclamando Sim. que mora em área de pancadão. Hoje é véspera de feriado, certamente vai ter pancadão. A gente tem pouco tempo, mas eu queria ouvir vocês três sobre a ideia do prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Rodrigues. Aliás, Eduardo Boigues. Ele é delegado e prefeito. E criou o Caminhão Tempestade. Onde há um pancadão, o caminhão chega com um jato d'água muito forte para acabar com o evento e dispersar a multidão.
O que você achou da ideia do prefeito delegado? Eu imagino que ele já tenha pensado em outras situações antes, outras medidas, e não funcionou. Então, pelo motivo de dispersar, porque é ponto de droga, incomoda as outras pessoas, é a situação é a solução que ele encontrou. Então, eu penso que é lamentável, não a atitude. Precisar dessa maneira, né? Exatamente, precisar disso. Poderia haver uma conscientização de que há pessoas que querem dormir, Exatamente. há crianças, idosos, gente doente, né? Mas isso realmente é um sonho. Não tem essa conscientização do outro, respeito pelo outro, a famosa empatia. Eu me lembro uma vez, Alessandro, que 2 policiais foram tentar acabar com um pancadão na Brasilândia e apanharam. Sim. Apanharam, né, porque queriam acabar com um pancadão. Você acredita, né? Realmente é chato. Você quer dormir e tá aquela coisa batendo, martelando ali como se estivesse dentro do seu quarto a noite inteira. Tem pancadão que leva 48 horas. Vira a noite, vira o sábado, vira o domingo. Você, como advogado, é legal essa atitude ou ele está cometendo algum ato ilícito? Ainda não cometeu, mas está em iminência de fazer. Por quê? Digamos que a gente tem uma lei. A lei, estou falando na questão legal, existe a lei da perturbação do sossego. Então, o que acontece? Existe limite de tolerância de horários. Então, se ele fizer isso, entendo eu, antes das 22 horas, aí ele vai ter um probleminha um pouco maior. Até o horário que é permitido. Sim, no entanto, eu não sou favorável a pancadões. Eu não inclusive, é algo que... Aquilo que atrapalha o sossego do próximo, ele não é bem-vindo em nada, né? É pancadão, é falar alto em restaurante, é passar na fila na frente do outro. Então, tudo aquilo que desrespeita o próximo, para mim já é um critério que deveria ser aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo, né? Então, essa questão dos pancadões, como foi muito bem falado, é um ponto de encontro, infelizmente, de agregar jovens para consumir bebida alcoólica em excesso, que é uma porta de entrada para uma droga, e aí uma porta de entrada para cometer um crime, e aí depois volta naquele primeiro assunto, que é a pessoa guardada, jogada, alojada numa cadeia, que vai estar lá sendo formadora, entra por uma questão de que bebeu um pancadão dando para um funk, e depois viram lá um traficante mega perigoso pela especialização que faz dentro de uma cadeia. E ninguém tem coragem de ligar, as pessoas ficam com medo de denunciar, né? Teve pancadão perto da sua casa, César? Não, ainda não. Graças a Deus. Ainda não. Mas veja, é assim, João, hoje aqui no Brasil a gente está fazendo uma confusão muito grande com o que é movimento popular e o que é cultura. Se você avaliar... E o que é respeito ao próximo, né? Se você avaliar o que estão classificando como cultura, é uma afronta à cultura. Então, quanto a essa questão de manifestações de jovens e tudo, sempre existiu, né? A dispersão por água é uma aplicação mundial. Muitos países usam isso. Ah, é? Usam. O caminhão passa lá, o caminhão tempestade não é novidade, né? Agora, eu penso assim, esses jovens, eles precisam praticar essa expressão deles, né? Poderia começar a pensar num local para isso adequado, né? Se criar um local para isso, onde quem entra, você tem conhecimento de quem entra, com vigilância, com apresentação de documento e, na minha opinião, apertar a lei, porque eu acho que essa lei do silêncio depois das 22 é pouco, porque hoje tem gente que trabalha, acorda muito cedo, quando é 7 horas está dormindo, João. Tem gente que acorda 3 horas da manhã, exatamente, né? Entendeu? Então, essa lei, na minha opinião, ela ainda é falha de permitir até as 22 horas. Não deveria permitir. É que o pancadão é associado muito a delito. Então é organizado, às vezes, por criminosos que não saem dali, fazem na comunidade, porque se sair, não volta. Diga, Ângela. Live, João, 84% gostaram da ideia do prefeito delegado. Gostaram? Muita gente aqui aplaudindo. 85% acha que essa ideia do caminhão tempestade é realmente uma boa, querem que espalhe pelas cidades vizinhas. Então, aqui foi aprovado. A ideia é para estender para outras cidades. Exatamente. Eu não sei, eu não sou técnico, não sei como é que funciona. Mas para dispersar a multidão, essa água deve machucar. Eles fizeram um sistema de chuveiro, porque o jato é muito forte. Então, Machuca, né? Machuca. Porque se for só para molhar, os caras já estão calibrados, não saem nem dali. Exatamente. Agora, o grande perigo, a gente chama de psicologia de massa. Uma pessoa sozinha não faz uma arruaça tão grande. Agora, quando está junto... várias pessoas juntas, aí eles se empoderam, o que acontece em estádio de futebol também, que
precisa dispersar. Então, esse é o grande perigo. Fica a fora... discussão para a torcida organizada. É, Vamos fazer isso. boa. Elaine, obrigado por você Eu ter que vindo. agradeço, Feliz muito de te obrigada. conhecer. Parabéns pela sua história. Obrigada. Elaine Santos, psicóloga. Isso. Meu amigo, meu irmão César Romão, tem um grande feriado e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, João Ferreira. Obrigado. E um abraço a todos os seus ouvintes. Vai ser trabalhando ou descansando? Não, esses feriados eu já viajei agora. No meu aniversário eu já tirei então uma vai. semaninha. Agora quem vai viajar é o doutor Alessandro. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Obrigado, João. Sempre um prazer estar aqui com um seleto time. E os ouvintes só têm a ganhar com César Romão, com a psicóloga Elaine e João Ferreira, que é um amor e todo mundo ama de coração. Beijo, obrigado, irmão. Diga, Gê, pra gente encerrar. João, problemas na linha azul do metrô, estação Jardim São Paulo especialmente, mas ao longo aqui da programação, o jornalismo traz mais detalhes. Beijo, Gê. Até amanhã. Beijo, tchau, tchau. Beijo, Vicky. Boris, amanhã tamo junto. E você, quarto debatedor, é feriado. Mas não esqueça que se você não estiver aí, eu nem saio de casa. A gente vem por você. Tenha uma ótima tarde. Amanhã eu, Ângela, Vicky e o Boris estaremos aqui. E às 11 tem troca de opiniões ao vivo. Fique com ele toda tarde. Seja feliz. Deus te abençoe. Vai viajar? Tenha juízo na estrada. Tchau, pessoal. Troca de opiniões. Prontos para explorar novas ideias e análises aprofundadas.